Senhoras e senhores, meu nome é Zanetti e sejam bem-vindos novamente ao canal Desenho Financeiro. Vocês conhecem Peter Lynch? Peter Lynch é um dos gestores financeiros mais bem-sucedidos de todos. A Fidelity Magellan Investments foi capaz de superar os índices de mercado de forma consistente por muitos anos. Apesar disso, ele é um crítico da gestão profissional de ativos, pelo menos a importância superestimada que dão a ela. Segundo ele, o investidor amador pode encontrar grandes vencedores de amanhã simplesmente percebendo informações ao seu redor, como seu local de trabalho, restaurantes ou qualquer outro local onde promissores novos negócios fazem sua estreia. Esse vídeo é baseado no livro O Jeito Peter Lynch de Investir, escrito pelo próprio Peter Lynch em parceria com John Rothschild. Ao contrário do livro que usamos como base para contar um pouco da história de Warren Buffett aqui em nosso canal. No caso de Buffett, o livro foi escrito por sua ex-nora. Antes de iniciarmos, como vocês sabem, buscamos sempre o crescimento no longo prazo e o nosso espaço é uma pequena área de estudos e discussão sobre o tema investimentos e finanças. Não recomendamos a compra ou venda de qualquer ativo. Também, como sempre, seu crescimento patrimonial é vir apenas do seu trabalho, seus estudos e sua capacidade de poupar, e sempre diversifique. Peter Lynch nasceu em 19 de janeiro de 1944, na cidade de Newton, estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Peter é graduado em História, Psicologia e Filosofia, e possui o título de mestre em Administração de Empresas. Iniciou sua carreira no setor de investimentos em 1966, quando se tornou estagiário na Fidelity Investments. Permaneceu no negócio até 1977, quando, aos 33 anos, foi contratado como chefe do Magellan Fund. Durante seus 13 anos no cargo, o Magellan conseguiu retorno médio anual de 29,2%, batendo o S&P 500 anualmente, conforme já havia mencionado. Isso é um dado histórico. Se aposentou do cargo em 1990, mas manteve-se ligado ao fundo como vice-presidente da Fidelity Management and Research, área de consultoria do grupo. O livro de Lynch é dividido em 3 partes: Preparando-se para investir, Selecionando vencedores e a visão de longo prazo. Peter, na introdução do livro, chama atenção para a importância do longo prazo e de estar sempre posicionado em boas empresas. Em 1º de julho de 1994, uma aplicação de $100 mil mantidas por 5 anos teriam se transformado em $341 mil. Se o investidor tivesse ficado de fora por 30 dias nesse período, seus recursos seriam de $154 mil, uma diferença considerável. Ainda, segundo Peter, a cada leitura de jornal você verá boas razões para vender suas empresas. Não façam isso. Outro ponto que ele destaca é que, desde a Segunda Guerra, os lucros corporativos aumentaram em 50 vezes, e o mercado cresceu em 60 vezes desde então. 4 guerras, 9 recessões, 8 presidentes e um impeachment não mudaram isso. No livro você verá muitas referências ao termo 10-bagger. Peter gosta desse termo, que é simplesmente a multiplicação por 10 do valor investido. Peter sempre buscava as ações que pudessem dar bons retornos, mas ele faz uma ressalva importante. Basta ter uma 10-bagger em 11 ativos escolhidos para ter um retorno excepcional, ou seja, você não vai acertar todas, e nem precisa acertar a maioria delas. Também na introdução temos a regra número 1 do livro: pare de ouvir os profissionais. 20 anos nesse negócio me convenceram que qualquer pessoa normal, usando 3% do cérebro, pode escolher suas ações tão bem, se não melhor, que qualquer especialista de Wall Street. O próprio faz 3 ressalvas quanto a nós seguirmos a escolha dele de ativos. Ele pode estar errado, você não saberá ao momento em que ele decidiu vender suas ações, e você possui melhores fontes ao seu redor. Peter chama isso de poder do senso comum. Em outro ponto inicial, sobre o conhecimento da empresa a se investir, Peter Lynch, assim como Warren Buffett, diz: se você não puder afirmar se o investimento trata-se de uma corrida de cavalo ou um chip de computador, é melhor se manter longe dessa empresa. Feita essa pequena e relevante introdução, voltamos à sequência do livro. Antes disso, senhoras e senhores, o YouTube nos avisa que 80% dos que passam aqui não são inscritos ainda. Caso gostem do nosso trabalho, se inscrevam no canal e já deem um like no vídeo. Nos ajude a expandir essa pequena área de troca de informações e estudos. Agradeço a todos vocês desde já. A preparação do investidor deve considerar alguns pontos: nível de confiança depositada no mercado, se você necessita investir em ações, qual sua expectativa em relação a elas e como reagiria a quedas repentinas, inesperadas e severas. Não é o mercado que define a sorte do investidor, é o próprio investidor. A formação, segundo Lynch, é muito simples. Você obtém toda a matemática que necessitará para operar no mercado de ações na 4ª série, ou seja, as 4 operações básicas. A partir disso, você poderá ir a campo.
Buscar compreender o que a empresa objeto de seu estudo faz para ganhar dinheiro. Quais são os fatores que fazem com que ela possa ser uma boa opção de investimento. Ainda sobre isso, o investidor deve passar pelo teste do espelho. Eu tenho uma casa? Eu preciso do dinheiro? Eu tenho as qualidades pessoais necessárias para tornar-se bem-sucedido no mercado de ações? A primeira faz referência ao futuro, necessidade e sonho pessoal, além de ser seguro ter um imóvel. A segunda, ao orçamento familiar. Você precisa dispor de recursos para poder investir, além da incerteza de curto prazo que ações proporcionam. E a terceira, a persistência, capacidade de tolerar quedas, admitir erros e ignorar o pânico geral. Avançamos aos paradoxos de Wall Street. Começam aqui os questionamentos de Lynch sobre seus pares, os gestores de portfólio e de fundos. Segundo ele, há tanta segurança nessa profissão quanto na atividade de treinador de futebol. A avaliação é constante. Vitórias e derrotas são avaliadas a cada 3 meses por seus clientes e chefes. A inclusão ou exclusão de um ativo depende de questões que são irrelevantes para o investidor individual. Muitos fundos são proibidos de comprar ações de empresas em crescimento ou de setores específicos, ou até empresas com sindicatos. Lynch acredita que isso limita a capacidade desses fundos de encontrar boas surpresas. Mas, apesar do tamanho de seu fundo, ele sempre buscava continuar pensando como um amador, o maior número de vezes possível. Você tem a liberdade de escolher suas ações. Pode parecer pouco importante, mas definitivamente não é. Agora, o questionamento de Lynch passa a ser a diferença entre os investimentos em dívidas, ou seja, renda fixa, e investir em ações, renda variável. Ele não considera obrigatório buscar um mercado de capitais, isso depende de cada um, mas ele demonstra diferenças consideráveis entre títulos públicos e dívidas de empresas em relação a ser sócio de boas empresas. Se em 1927 $1.000 fossem investidos em cada um dos 4 investimentos ao lado, 60 anos depois, esse seria o resultado. E aqui um ponto pessoal. Nos últimos 200 anos, esse padrão não variou muito. Portanto, diz Lynch, você nunca conseguirá um Mattenberger com um título de dívida. Ele ainda questiona os riscos envolvidos nesses diferentes tipos de investimentos. Estar comprado em dívidas, seja do governo ou de empresas, incorre em possíveis moratórias ou perdas em relação à inflação. Enquanto isso, os riscos envolvidos no mercado de ações podem ser diluídos pelo longo prazo. Você não tem como prever o comportamento do mercado de ações. Veja, há milhares de economistas nos Estados Unidos, muitos empregados em tempo integral para prever recessões e taxas de juros. Se conseguissem prever por 2 vezes consecutivas, todos estariam ricos. Muitos não estão, o que nos deveria dizer alguma coisa. Também com relação ao mercado, Lynch diz que ele deveria ser irrelevante, na mesma linha de Warren Buffett, que diz: ele apenas está lá como uma referência para vermos se alguém está se oferecendo para fazer alguma coisa estúpida. Na segunda parte do livro, Peter nos mostra como ele buscava as 10 baggers, ou seja, as ações vencedoras. Ele sempre buscava opções antes de serem anunciadas no Wall Street Journal, mas com uma ressalva importante: ele fazia pesquisas robustas sobre as empresas. E isso também deve ser feito por investidores individuais. Segundo ele, o mesmo casal que passa o fim de semana pesquisando as melhores ofertas e tarifas para voos em uma viagem adquire 500 ações da KLM sem ter gasto 5 minutos para se informar sobre a empresa. E isso envolve entender também sobre as expectativas em relação à empresa. Por exemplo, não se espera movimentos bruscos nas cotações de empresas gigantes, como a Coca-Cola ou a Procter & Gamble. Assim, chegamos às famosas 6 categorias de Peter Lynch. Crescimento lento. Trata-se de empresas já estabelecidas. São negócios que estão no último estágio de amadurecimento. Espera-se delas um crescimento pouco superior ao PIB, ou entre 2 a 4% de crescimento anual. Além disso, elas costumam pagar dividendos regulares e relativamente altos, quando comparados ao seu lucro. Confiáveis. Aqui entram algumas gigantes bilionárias com desempenho entre 10 a 12% de crescimento ao ano. Peter costumava manter algumas empresas confiáveis para se protegerem em períodos de recessão e depressão econômica. Crescimento rápido. São novos empreendimentos, pequenos e agressivos, com crescimento entre 20% e 25% ao ano. Aqui, obviamente, estão as empresas com maior relação risco-retorno, o paraíso das 10 baggers. O truque, segundo Peter, é conhecer seus balanços para entender em que ponto poderão deixar de crescer e quanto pagar pelo seu crescimento. Empresas cíclicas. São empresas que possuem um perfil conhecido de alta e baixa de forma consecutiva. Setores de commodities normalmente apresentam esse perfil. Empresas com ativos ocultos. São empresas proprietárias de algum ativo valioso sobre o qual você tenha conhecimento, mas é ignorado pelo mercado em geral.
Incluímos aqui marcas fortes e até créditos tributários, por exemplo. Empresas em recuperação. São ações de empresas em crise visível, muitas relacionadas com gestão ruim ou crise setorial. O risco aqui é o mais elevado possível para o investidor, mas em caso de recuperação bem-sucedido, o retorno é elevado. Falamos um pouco sobre a contabilidade, aquela importante para o investidor. Para Peter, grande parte da análise se resume aos lucros e aos ativos, e nos lembra que ações não são bilhete de loteria, e sim parte de propriedade de uma empresa. Assim, a relação preço-lucro tem uma grande importância. A valorização de uma empresa no longo prazo está claramente relacionada com sua capacidade de gerar lucros. O fato de uma ação ter um PL de 40 e outra de 3 lhe diz que investidores estão dispostos a realizar apostas mais arriscadas em melhores lucros futuros de algumas empresas. Há 5 formas de uma empresa aumentar seus lucros: reduzir custos, aumentar preços, expandir para novos mercados, vender mais produtos em um mercado antigo, vendendo operações que produzem perdas. A posição de caixa de uma empresa também é um número relevante, principalmente quando comparado à sua dívida. Muitos negócios são capazes de gerar muito caixa livre, ou seja, descontado da dívida. Isso é ótimo e a empresa tem a opção de pagar dividendos aos seus acionistas e ou criar e otimizar seus negócios. Há argumentos positivos para ambos. Normalmente é uma questão de crescimento versus amadurecimento, ou seja, depende do estágio atual da empresa. Peter chama atenção para o erro de valorizar um negócio por seu valor contábil. Há muita distorção nesses números e dificilmente o que está descrito como ativos vai ter aqueles valores justificados em caso de um problema grave, principalmente se o valor da direita do balanço for muito elevado, as dívidas. Estoques também devem ser observados para alguns tipos de setores, como o de varejo, por exemplo. Aqui é simples, o aumento dos estoques em relação às vendas é um problema. Temos uma playlist no canal com um tutorial básico para investidores. Uma das fontes dessa playlist é o livro de Lynch. Você pode obter essas e outras informações de uma empresa de diversas formas. Se você tiver um corretor, ele poderá lhe passar informações relevantes. Você tem a opção de entrar em contato com a empresa com a área de relações com os investidores e questionar sobre o que ela faz para gerar retorno para seu acionista, por exemplo. Muitos RIs oferecem a opção de uma visita à empresa para um contato pessoal. Outra forma de obtenção de informações é o próprio site da companhia. Todas são obrigadas a informar seus resultados de forma regular e padronizada. Por fim, na parte 3 do livro, Lynch cita alguns pontos importantes para criar um portfólio de ações para o longo prazo. Inicialmente, lembre-se que haverá períodos em que a valorização dos ativos poderá ser agressiva, 30% por exemplo. Mas também, com certeza, virão períodos muito duros e crises horríveis. Assim, no longo prazo, um resultado entre 10% e 12% é excepcional. Se possível, evite os custos com intermediários. Essa despesa pode corroer de 2% a 4% dos seus resultados. Isso inclui taxas de movimentações, todas elas, além do custo de informação se você realmente achar necessário. Aproveite ser um investidor amador. Você não precisa ter 1.400 ações como Lynch tinha. Ele tinha que administrar 9 bilhões de dólares, mantendo um ativo entre 5% e 10% do patrimônio do fundo. Mas o ponto é, diversificar é importante. Há maior probabilidade de encontrar ten-baggers em portfólios mais amplos. Das 1.400 ações de Lynch, metade do valor total estavam em 100 delas, 2/3 em 200 delas. 1% do total estava espalhado em 500 ativos para que pudesse acompanhar suas evoluções. A ideia era manter cada uma delas pelo maior prazo possível, se assim seus números de balanço indicassem. Busque um bom balanceamento das 6 categorias em sua carteira, especificamente para o seu perfil. Finalmente, ele frisa: o preço atual não diz absolutamente nada sobre as perspectivas futuras da empresa. E aí, gostaram desse pequeno resumo do livro de Peter Lynch? Claro que há no livro muito mais coisas relevantes e recomendo a todos comprar e ler com atenção. É um dos 4 livros absolutamente necessários para o longo prazo. Na descrição do vídeo há um link para a compra de todos eles na Amazon. Nos ajudaria demais aqui no canal. Como no vídeo sobre Warren Buffett, vale ressaltar que você não pode ser como Peter Lynch, mas pode e deve aprender com ele. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, no nosso Instagram e no nosso Twitter. Ative as notificações para novos vídeos. Deixe seu comentário e sua dúvida. Vou buscar atender a todos. Muito obrigado!